Há quase 3 anos atrás, um canal de um cara chamado Beckett Wagner começou a postar vários vídeos em sequência, onde todos eram gravações de pessoas diferentes explorando o subsolo de uma escola. O primeiro deles tinha o seguinte título: Encontrado em um subsolo não usado de uma escola de Massachusetts. Clicando no vídeo, é uma gravação meio antiga de um adolescente falando que encontrou um local legal na escola dele, e que esse local era um subsolo que ninguém usa há muito tempo. Ele começa a explorar tudo lá embaixo, muitas das portas estavam trancadas, algumas estavam abertas. E em poucos minutos explorando o lugar, o garoto começa a escutar uns barulhos. Overreacting. Heard a creepy sound there, but that was probably just the pipes. As coisas foram se desenrolando e tomando um rumo cada vez mais suspeito, até que no final, isso acontece. Oi, eu sou o Rentune e todos os 8 vídeos no total são nesse estilo, explorando um lugar abandonado, cada um com seus determinados acontecimentos e descobertas. Quem é Beckett Wagner e por que ele tá postando esses vídeos? O que tá acontecendo com essas pessoas? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, dando uma olhada nesse primeiro vídeo onde teve o barulho e chegando até o final com o garoto gritando não, 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 umas coisas foram acontecendo até chegar lá. No início de tudo, os momentos que foram sendo levados até acontecer aquele barulho não são tão importantes assim. Ele só entrou no corredor escuro que podia ser acessado pela única porta destrancada nesse hall inicial do elevador. Lá no corredor ele foi tentando abrir outras portas, mas todas estavam trancadas também. Voltando pro elevador para ir embora, já que não tinha mais nada para fazer aí, foi nesse momento que ele escuta o barulho. Ele dá mais uns passos e o barulho acontece mais uma vez. Ele fala para si mesmo que era só os canos fazendo barulho e continua a ir embora. Ele chega na área inicial, chama o elevador para subir e o elevador não sobe. Ele tenta de novo e o elevador não abre de jeito nenhum, ele fica só abrindo e fechando a porta. O carinha sai e tenta abrir a porta de emergência mesmo sabendo que estava trancada e ela continua trancada, não tem muito o que fazer. O desespero começa a tomar conta aos poucos e ele decide só esperar. Ele espera por tipo 30 minutos, 1 hora, mais uma vez tentando mexer no elevador e nada. A única decisão que faltava era voltar lá pro corredor e tentar encontrar alguma escada lá, alguma porta que desse numa escada que talvez por alguma chance ele estava destrancada. E spoiler, não tinha. Todas as portas ele já tinha tentado abrir e todas estavam trancadas. E na verdade, nesse momento algo pior acontece. Ele tenta voltar pro hall do elevador pela porta que ele tinha acabado de abrir e a porta trancou sozinha. O desespero do moleque bate de vez. Ele corre pra lá e pra cá tentando pensar em alguma coisa pra fazer e os barulhos de tempos em tempos continuam acontecendo. Aí a lanterna do garoto se apaga. Os barulhos aumentam de volume. Eles parecem cada vez mais perto. Até que um som diferente surge. E chegamos na mesma cena do final. A bateria da câmera começa a acabar de vez e o garoto fala não de maneira completamente desesperada, acabando aqui a gravação. No segundo vídeo a coisa já começa diferente. É outro estudante dessa escola e ele fala que existem rumores que existe um porão, um subsolo bloqueado nessa escola há muito tempo. E ele diz que depois de anos estudando aí, talvez ele tenha finalmente encontrado a entrada para esse subsolo. Por isso ele tá gravando para tentar confirmar se a lenda é real ou não. Entrando numa porta, se deparando num corredor tipo um armazém, no final ele vê um elevador bloqueado por estantes e por cadeiras. Ele move essas coisas da frente e tenta fazer o elevador funcionar, mas não, tá desligado. Mas o cara é simplesmente um gênio e sabe que um buraquinho ali em cima, na porta de fora do elevador, dá para fazer ela abrir. O que realmente funciona. A porta abre e ele se depara com o posto do elevador e o topo do elevador logo ali embaixo. E em cima do elevador também tinha meio que uns botões de manutenção e um deles era o botão de power. Ele desce lá embaixo, aperta o botão, volta
e o elevador realmente volta a funcionar. Entrando nele, o botão que leva para o subsolo tá com uma fita dizendo que tá fora de serviço, que o andar tá fora de serviço. O moleque não dá a mínima e ignora todos os avisos possíveis que não é pra ir lá e desce de qualquer jeito. Já que esse elevador é diferente do último moleque que a gente acabou de ver, ele se depara com um lugar diferente também. Mas só de andar um pouquinho, esse moleque da vez já encontra o hall com um elevador que o moleque do último vídeo tinha usado. O cara testa esse novo elevador que ele descobriu e nem tá ligando mais. Andando um pouco pelo hall ali, ele tenta abrir as portas, elas continuam trancadas, e a porta que dava pro corredor escuro que a gente viu o moleque do último vídeo sendo trancado, dessa vez tá com várias fitas dizendo cuidado. Não dando a mínima, o cara arranca essas fitas e entra no corredor que a gente já sabe qual, completamente escuro. Ele vai tentando abrir cada uma das portas e, diferente da outra vez, uma delas está destrancada. É uma sala cheia de instrumentos. Enquanto ele vai vendo toda a sala, um barulho acontece lá fora. What the fuck was that? Fucking post. Okay, that's actually kind of fucking creepy. Voltando a explorar o corredor, com ele ainda não muito preocupado, não ligando para o barulho nem nada, algo acontece. Ele tenta abrir uma porta de saída sem ser aquela de onde ele veio e ela não abre de jeito nenhum. Passam segundos e a gravação corta para ele dentro da sala dos instrumentos de novo. Os barulhos continuam e vão aumentando mais e mais. Algo parece perseguir ele tenta voltar de onde veio e termina assim. Confirmando que a câmera da pessoa da última vez não simplesmente acabou, mas que algo aconteceu com o garoto de lá, assim como aconteceu agora. Alright, so I've been walking by this old elevator for years. On my way to class, I don't know why the light's off right now. I can turn the light on. O terceiro vídeo já começa de cara com um novo garoto tentando fazer o elevador funcionar. Mas não o elevador do último vídeo, mas o elevador do primeiro garoto. Aquele que dá direto no hall e tem a porta que dá no corredor. Esse garoto de agora diz que quer ver o que tem lá embaixo há muitos anos. E ele começou a gravar porque depois de muito tempo ele finalmente acha que conseguiu achar um jeito de fazer esse elevador voltar a funcionar. Já que ele roubou uma chave geral de um inspetor da escola. E essa chave podia abrir a sala do maquinário da escola para tentar religar esse elevador, e é justamente o que ele faz. Com o elevador funcionando, assim como todos os outros, ele fica muito feliz de apertar o botão para ir no subsolo e o elevador abre e a gente tá de volta nesse hall inicial. Lembra daquela fita que o garoto anterior arrancou? Então, ela continua arrancada no chão, como se ninguém tivesse mexido em nada. Só que tem uma coisa diferente. No meio da escuridão, ele acaba encontrando um tênis sozinho, isolado de qualquer outra coisa. Tem cadeiras e lixo derrubadas e ele também acaba encontrando um casulo de uma centopeia. E ele menciona o quão odeia esses insetos. Pode parecer inútil esse comentário de eu estar falando sobre um simples casulo de centopeia, mas vai fazer sentido com uma teoria que eu vou falar no final do vídeo. Naquela mesma sala de instrumentos musicais, ele encontra 4 disquetes, e para quem é muito novo e não sabe, é basicamente tipo um cartão de memória, um tipo de HD. E nesse momento os barulhos começam mais uma vez. Piano. O moleque começa a apressar os passos para ir embora, bate um senso de perigo de que algo vai acontecer com ele, mas o óbvio acontece e a porta que ele entrou, assim como todas as outras vezes, tá trancada. Ele tenta usar a chave mestra em uma das portas desse corredor, mas a chave não abre nada. O garoto até tem uma ideia boa de usar o sistema de alarme de incêndio do prédio, mas isso também não funciona. Jesus Christ.
Sem muito o que fazer, ele começa a andar por outro lado. Alguém tá indo atrás dele. Indo pra quarta pessoa, quarta gravação, já que a gente já sabe como as coisas mais ou menos vão acontecer, eu vou começar a partir daqui a resumir um pouco mais. Assim como vocês perceberam no vídeo de antes, coisas que os garotos fizeram nos vídeos passados continuam afetando os vídeos que vão vir a seguir. Nesse cara de agora, ele encontra o corredor que é tipo um armazém com um elevador lá no fundo. Só que assim como o último que passou aí fez, o elevador já tá funcionando. Descendo no subsolo, a gravação corta direto pra ele tentando abrir uma porta que se trancou no momento que ele entrou numa sala nova, que no caso é o hall inicial que a gente já conhece com o outro elevador. Ele vê a clássica porta que a gente também já conhece, que dá no corredor escuro, mas ele é mais inteligente. Ele abre essa porta, só que no momento de ir para o corredor, aprendendo com o erro que acabou de acontecer com ele, ele coloca um objeto para essa porta não se trancar sozinha. Continuando a explorar o corredor, aquele tênis sozinho isolado continua ali, as cadeiras e o lixo ainda mais bagunçados, e como sempre ele escuta e vê algo de fundo. O moleque cai no chão de susto e tira do bolso um celular antigo de flip, mas o celular não funciona de jeito nenhum. Ele volta pra porta que não tinha como se trancar sozinha, porque ele colocou um objeto lá, só que o objeto sumiu e a porta se trancou. Alguém passou por ali e então termina assim. Próximo vídeo, quinto estudante. Como sempre, a mesma coisa, ele desce no elevador, se encontra no hall inicial, abre a porta que dá no corredor, entra no corredor, a porta atrás dele se fecha, ele encontra o tênis isolado, tenta abrir uma porta e o cara vira um gênio. Ele diz que já que sabia que algumas portas iam estar trancadas, ele trouxe um clipe de papel para fazer lockpick na porta, ou seja, conseguir abrir na base da malandragem. E ele consegue, ele abre uma das portas que nenhum dos outros conseguiu, e uns papéis antigos avisando que o governo tava cortando a água da escola por causa de problemas na tubulação. E enquanto ele tá vendo todas essas coisas, acontece um barulho. The fuck was that? Com esse som, o cara já agiliza pra ir embora e a gente já sabe, a porta que ele veio tá trancada. Dessa vez é um tipo de porta que não tem fechadura pra ele conseguir fazer lockpick. Ele volta a explorar o corredor e começa a escutar mais e mais barulhos. Na pressa e no medo, ele abre mais uma porta com um clipe de papel. Ele se fecha na sala de que ele acabou de abrir e é uma sala cheia de maquinários que realmente estão funcionando pelo barulhos que eles estão fazendo. Nessa sala tinha o espaço de ventilação e ele decide entrar lá pra ficar no sótão do subsolo. O local era completamente sujo, empoeirado, mas era o melhor lugar que ele encontrou para se esconder. Ainda assustado, ele continua seguindo por esse sótão com muita dificuldade, até que ele encontra um local para descer e um corredorzinho super apertado para ele continuar seguindo em frente. Ele chega num lugar completamente estranho por dentro da área de tubulação do prédio. Ele é definitivamente a pessoa que chegou mais longe de sobreviver, só que no final... Independente dele ainda não ter conseguido sair vivo, pelo menos ele abriu duas portas que nenhum dos outros tinha conseguido, e isso com certeza vai ajudar os próximos. Então, indo pra sexta pessoa, dessa vez começa levemente diferente. Esse moleque aí fala no início mais da parte da história do subsolo desse prédio. Ele diz que o subsolo da escola fica embaixo desse auditório que ele tá agora, e que o lugar tá irrestrito há mais de 16 anos e que é impossível de entrar lá. Mas dessa vez nesse vídeo, esse cara encontrou outra passagem que não é nenhum dos elevadores. Indo por uma escada de emergência do lado do auditório e entrando numa salinha meio que de manutenção, de armazém, tinha meio que uma porta pequena que dava para ser desparafusada. E tirando essa porta, ela dava no teto, no sótão do subsolo, onde o último cara também tava. O moleque de agora para a gravação nesse momento e ele volta com ele já dentro do subsolo, porque ele já passou por esse sótão aí. Ele se encontra novamente no hall inicial, ele abre mais uma vez a porta, ele vai no corredor e deixa a porta atrás dele se trancar. E dessa vez, mais uma coisa diferente surge. Oh, fuck!
uma simples roupa pendurada de uma roupa que parece ser meio de faxineiro, de inspetor. O carinha começa a ficar muito paranoico depois disso e algo piora esse sentimento. Fuck this. De algum jeito ele consegue arrombar a porta à força, sendo que nenhum dos outros conseguiu. Ele entra no elevador, o elevador funciona, a porta se fecha e para no meio. Ele força a saída pelo topo do elevador, encontra os botões de manutenção, aperta o botão de power que nem o último cara fez, só que ele cometeu um erro. Esse moleque faz isso enquanto ele ainda tá lá em cima e não tem a ideia rápida de voltar pra dentro do elevador. O elevador volta a funcionar com ele ainda lá em cima e isso acontece. Oh shit! Fuck, stop! Fuck! Somebody out! A única coisa que dá pra escutar depois dos gritos é como se fossem gotas caindo, o que dá pra supor que é sangue sendo derramado por causa do elevador que foi ligado com ele ainda lá em cima. Dá pra dizer talvez que seja a única morte que o que quer que esteja lá no subsolo não teve nenhuma participação. Já indo pro sétimo vídeo, a gente tem novas informações faladas no início. O garoto da vez diz que a escola provavelmente vai fechar nos próximos anos, porque 2/3 dos estudantes já meteram o pé e a maioria das salas tá nesse estado que ele tá mostrando agora. E o motivo disso é porque 6 estudantes desapareceram enquanto eles estavam na escola. E a escola simplesmente fica dizendo que o motivo disso é porque os estudantes fugiram e algo aconteceu com eles fora da escola, ou seja, não assumindo nenhuma responsabilidade, colocando a culpa total nos estudantes. E mais uma coisa, lembra que o cara do último vídeo falou que o subsolo estava restrito a 16 anos? Então, de acordo com esse moleque de agora, ele diz que está restrito a mais de 30 anos. E a teoria dele é que os estudantes que desapareceram de algum jeito ficaram presos nesse subsolo, porque por algum motivo, nas palavras dele, os elevadores para ir até lá estão funcionando. E para provar o ponto dele, para dar um desfecho para essa história, ele também decide ir até o subsolo, que é realmente uma ideia genial. Ele vai em um dos elevadores, entra lá e ele sai rápido porque sentiu o terrível cheiro de algo podre, mas mesmo assim ele volta no elevador para continuar o objetivo de tentar dar um desfecho para essa história. Ele desce pelo elevador e quando a porta se abre, ele sai respirando forte de tão ruim que o cheiro tava lá dentro. E eu nem precisaria dizer que com certeza é o corpo decomposto do último cara que a gente viu. Dessa vez, o moleque que tá gravando e descendo tá com um celular atualizado no bolso. Mais uma vez, ele também chega no corredor da morte, o tênis continua ali e ele começa a tirar fotos para documentar tudo que ele tá vendo. Ele escuta uns barulhos e se esconde dentro de uma das salas. Os barulhos continuam, ele sobe num piano e tenta ir pro sótão nesse lugar pelo teto mesmo, nem por ventilação nem nada, que nem o outro cara que a gente viu. Só que os barulhos ainda continuam e cada vez mais próximos ele fica desesperado, até que isso acaba acontecendo. Oh, fuck! Oh, oh fuck! Ele sem querer enfinca a perna no parafuso que tava exposto lá no teto. Ele cai, tenta correr pra fora do lugar, mas algo pega ele. E é desse jeito que finalmente chegamos no último vídeo de todos. O que começa diferente nesse é que esse é interligado com o que a gente acabou de ver, mas não que nem todos os outros são, com algo que aconteceu bem do passado e o moleque muda alguma coisinha pro cara do futuro. Não. Sabe aquele celular que o último cara tava levando? Então, ele mandou algumas mensagens pra um amigo que ia descer no subsolo logo depois. E esse amigo é justamente o que a gente tá vendo agora. Esse é interligado com o último vídeo porque eles estão a
minutos, horas de distância. Esse moleque pega o elevador e também reclama do cheiro horrível. Ele começa a chamar pelo amigo lá embaixo, mas ninguém responde. Ele encontra aquele celular antigo de flip de um dos caras que desapareceram aí dentro. Depois encontra uma câmera e pega o cartão de memória dela. E na verdade, ele encontra várias e vai pegando o cartão de memória de cada uma delas e ele fica com uma mão lotada disso. Ele só não faz ideia do porquê que essas coisas estão aí, do porquê várias câmeras estão aí. Entrando em uma das portas para ver a sala, ele escuta um barulho. Ele sai de dentro da sala, mas não vê nada. Com os barulhos se intensificando mais uma vez, ele sai correndo. Ele encontra uma porta de emergência, mas como a gente sabe, todas elas estão trancadas. E pela última vez a gente chega no hall com a porta que dá no clássico corredor. Ele entra lá e vai andando chamando pelo amigo, ainda sem resposta nenhuma. Pensa até que é uma zoeira vindo do amigo dele. Só que isso até vê o celular do amigo esmagado ali no chão. A coisa agora ficou ainda mais séria. Ele vai dando passos cada vez mais devagar e escuta algo vindo de longe. Ele também tenta se esconder em uma das salas que já estavam abertas e até pega um objeto para tentar usar de arma. Até que ele vê dentro de um compartimento perto dele uma espécie de quadro de energia e ativa isso, fazendo a luz ficar piscando e barulhos de alarme acontecerem. Ele corre para a porta de onde veio e dessa vez ela não tá trancada, até porque teve um cara antes que arrombou essa porta desse jeito. Ele vai pelo elevador, mas o elevador não funciona. Muita coisa vai acontecendo e não dá para tentar entender direito. Ele vai abrindo várias portas e nenhuma delas abre, até que ele se machuca procurando algo, mas encontra um pé de cabra e ele tenta usar esse pé de cabra em uma das portas de saída de emergência. E o pé de cabra abre a porta, fazendo ele conseguir sair do prédio finalmente. O vídeo termina com ele lá fora, vendo todas as luzes do prédio piscando e a polícia chegando. O fim desse pesadelo finalmente chegou. Espero que tenham gostado dessa saga. Só quero comentar umas coisas que talvez não tenham ficado claras e também, obviamente, algumas teorias. Os vídeos foram acontecendo em ordem cronológica em um período de mais de 30 anos. Então teve um que desapareceu logo no início, quando o subsolo tinha acabado de ser irrestrito. Irrestrito existe? Agora que eu percebi que é restrito. Enfim, voltando a falar do moleque, o primeiro tava gravando com uma câmera com uma qualidade pior do que as que foram aparecendo com os outros moleques no futuro, porque é justamente para passar essa sensação de antigo, que ele tava gravando com uma câmera antiga. É por causa desse detalhe aí. Isso é uma coisa que o autor, a pessoa que tá por trás disso, se atentou nesse detalhe. Aí dentro da lore, o motivo desses vídeos estarem indo pro YouTube é que esse último cara encontrou todos os cartões de memórias das câmeras de todas as pessoas que tinham desaparecido aí e postou lá no canal dele, que no caso é o Beckett Wagner. E eu achei bem legal esse conceito, porque parece muito também tema de found footage, tipo Bruxa de Blair da vida. Agora entrando mais na parte das teorias do que o que é que tá acontecendo naquele subsolo, quem que tava fazendo toda essa matança, e na minha opinião é realmente o zelador do prédio, algum tipo de inspetor, por isso que um dos moleques até encontra uma roupa de um inspetor, de um zelador lá dentro. Ou uma outra teoria que eu li em um comentário, que puxa muito mais pro lado meio sobrenatural das coisas, é que na real é uma centopeia gigante. Já que não sei se vocês perceberam, mas aparecem raízes nas paredes quando os moleques estão sendo assustados por algo. Talvez dando essa ideia de monstro, e o motivo de ser especificamente uma centopeia é que um dos personagens olhou pra um casulo aleatório no chão e falou: nossa, aqui tem um ninho de centopeia, eu odeio esses bichos. Mas essa eu não sei se eu concordo muito, eu gosto muito mais da ideia de ser algo pé no chão, e isso até daria a esperança de ser um serial killer de 30 anos e a polícia no fim chega lá no prédio. Talvez seja uma coisa que nunca saberemos, mas é isso. O conceito da série é bem legal e parece ter sido feita realmente com o que dava ali. Mesmo sendo o mesmo cara atuando e gravando como todos os personagens, mesmo sem aparecer o assassino ou o monstro em momento algum, e tendo algumas limitações, porque o prédio que ele tá gravando é um prédio funcional, com exceção do subsolo que não tava realmente funcionando, é algo que o autor comenta, dá pra ver que teve um esforço, um pensamento por trás. A ideia das coisas serem afetadas pelos estudantes do passado e continuarem na linha do tempo
pros próximos que forem explorar lá embaixo. É bastante legal. E isso vai se construindo até chegar no último cara que pega todos os cartões de memórias da câmera, apesar que essa daí é meio... Nossa, mas como que ele achou todas as câmeras em um só lugar? É meio coincidência, mas eu acho que isso faz muito mais parte da limitação do lugar, da limitação de tempo que ele tinha que fazer esse projeto, do que total na preguiça, pelo menos uma suposição minha. Mas espero que tenham gostado também, me sigam lá no Instagram, me recomendem temas por lá. Esse tema desse vídeo foi recomendado por uma seguidora chamada Maria Escobar, aliás, muito obrigado e até a próxima. Tchau!